Está no ar, Teologicamente, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John. E Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam levar a mensagem do reino até os confins da terra. E assim como os discípulos, todos nós que somos seguidores de Cristo, temos também a mesma missão de levar a mensagem do Evangelho. E é sobre isso que nós iremos falar no episódio de hoje, sobre os desafios enfrentados atualmente para se levar a mensagem de Cristo. E quem vai estar participando aqui com a gente hoje é o Clinton. Tudo bem, Clinton? Tudo bom, John? Mais uma vez é um prazer estar participando. É sempre muito bom conversar, agregar nas palavras, agregar em conhecimento com outros irmãos. Eu espero que, assim como todos os outros têm sido, esse seja mais um podcast edificante, que realmente venha a despertar os nossos corações para algo tão importante que é esse tema de hoje, missões. Isso aí, quem vai estar participando também é o Eduardo Gonçalves. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, John? É um prazer participar de mais um podcast com vocês. Como o Clinton disse, estamos aqui para aprender uns com os outros e espero contribuir também de alguma forma com um pouco que a gente sabe pela graça, com esse tema que Jesus nos ordenou. Muito bem. E quem está participando também é o Argemiro. E aí, Argemiro, beleza? Beleza. Mais uma vez aí poder participar, poder contribuir, principalmente aprender sobre esse tema que é muito importante, que vem sendo esquecido hoje em dia. Muito bem. E quem está participando também, que é uma participação muito especial, é o Bruno, do projeto Somente a Palavra. Tudo bem, Bruno? Oi, John, tudo bem, meus irmãos? É uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje. Fico muito feliz, porque é um tema que nos chama muita atenção, nosso coração se aquece falar de missões, e eu espero, como os irmãos falaram bem aí agora há pouco, também contribuir com esse assunto tão relevante hoje. Gente, quem esteve participando desse episódio também foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele esteve participando em outra gravação. As mesmas perguntas que serão feitas aqui, foram feitas para ele também. Então você vai ouvir aqui algumas partes dessa gravação, dessa entrevista que foi concedida por parte do reverendo Hernandes aqui nesse episódio. Então você que está nos ouvindo, não saia daí que a gente volta já. Graça e paz, sou eu mais uma vez, Jorge Eduardo, trazendo para vocês mais uma indicação de literatura cristã para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Dessa vez, a minha recomendação é A Compaixão de Deus, a mensagem de Jonas para a igreja de hoje, do autor Augustus Nicodemos, publicado pela editora Vida Nova. Este livrinho de 86 páginas, bem pequenininho, também foi uma aquisição recente minha e eu li este livro este ano, de 2019. Gostei muito. Ele fala a respeito, é um comentário a respeito do livro de Jonas, que muitos de nós, quando lemos o livro de Jonas, nós pensamos que o personagem principal é o profeta Jonas, mas não. O personagem principal do livro é Deus, demonstrando a sua compaixão até para com aqueles miseráveis ninivitas, inimigos da nação de Israel. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês.
Existem duas razões principais para estudar o livro de Jonas. A primeira é que ele revela muita coisa a respeito de Deus, uma vez que o grande protagonista do livro não é o profeta Jonas, mas sim Deus, que transparece em praticamente cada versículo, agindo, interagindo, sendo paciente, perguntando, respondendo, observando e assim por diante. Sei que estamos acostumados, desde as aulas do departamento infantil das igrejas, a estudar Jonas, e o foco desse estudo sempre foi o profeta fujão e desobediente, que se esquivou para longe do que Deus havia mandado. Jonas é sempre a grande estrela da história, pelo menos é assim que geralmente ouvimos e aprendemos. A verdade, no entanto, é que esse livro é sobre Deus, seu domínio sobre todas as coisas e sua misericórdia para com as pessoas. Não vou ler mais, porque senão vai estragar a surpresa. Então eu recomendo para vocês dessa vez A Compaixão de Deus, escrito pelo Augustus Nicodemos, publicado pela editora Vida Nova. Talvez nós somos a geração mais indiferente de todas, egoísta, materialista, egocêntrica, que quer construir o nosso próprio império. Deveríamos passar anos lendo as biografias dos grandes missionários, homens movidos por sentimentos internos, homens movidos por paixão. Jesus se compadeceu. O nosso descaso vem porque falta-nos compaixão. Eu vou pedir para o Clinton começar respondendo. Eu queria que você falasse para a gente, Clinton, e depois os outros fiquem à vontade para comentar, a definição da palavra missão. Qual é o significado, o contexto dessa palavra missão? Bom, John, nós temos aí o significado da palavra missão dentro de duas perspectivas, né? Nós temos a perspectiva bíblica do que é uma missão, né? Tendo em vista ali algo relacionado ao reino de Deus, uma ordem que foi dada e que precisa ser cumprida para que haja ali, no nosso caso, né? Para que haja ali uma obediência ao nosso Senhor. Se a gente for pesquisar o sentido de missão, nós vamos ver que é um tipo de incumbência que é dado a alguém que deve ser executado não importa como, precisa ser executado. E aí a gente olha que Jesus ele aplica essa mesma palavra missão dentro do contexto do Evangelho, né? Nós temos então esse dever, né, que é uma honra para nós, é um privilégio nosso poder partilhar a palavra de Deus com outras pessoas, e aí é nos dada essa missão. Então, o seu significado dentro do reino de Deus é uma ordenança que foi dada com o intuito, né, obviamente, de agradar a um Senhor, que é o nosso Deus. E essa palavra missão também, Gemiro, ela está relacionada também com enviar? Sim, também ela está relacionada com o enviar, né, porque missão, existe 3 formas de fazer missão, né? As formas básicas que as pessoas falam, que seria o ir, seria orar pelo missionário, e o principal, que é o enviar também. Porque por mais que missão você pode fazer em qualquer lugar, tem aqueles que Deus chamou para o ministério missionário mesmo, que Deus, e nós devemos enviar, devemos sustentá-lo, como nós vamos falar mais para frente, né? Mas o enviar também é um dos pontos principais de missão, né? Porque é uma ordem. É como se fosse um pedido ou uma ordem de Deus. Então, uma ordem você cumpre, você envia. Eu entendo que essa palavra que o Clinton colocou através do dicionário como incumbência, ela define bem o que é necessário a gente fazer, né? A pedido ou por ordem de outro. Então, quem nos ordenou foi o próprio Cristo, como a gente vai falar mais à frente. Então, entendemos que isso é uma obrigatoriedade de cada cristão. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que todo cristão é um missionário. Então, nós somos chamados a essa graça de levar a outras pessoas a mesma cura que um dia veio até nós.
Então isso acaba sendo não só uma tarefa, algo que que Jesus nos ordena, mas também se torna um privilégio de falar sobre uma cura que também nos alcançou um dia. Como que o senhor define a palavra missão? Bom, a palavra missão, ela tem a ideia de você entender o compromisso da agenda que Cristo estabeleceu para a igreja. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra. Missão é levar esta mensagem do Evangelho aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. Eu queria que o Bruno, que ele falasse um pouco para a gente sobre essa prática de missões. A prática de missões é algo assim que vem do coração de Deus, é um plano de Deus, é uma ação, um plano missionário, um plano de ação missionária que vem do coração de Deus? Olha, John, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque quando eu penso em missão, primeiramente eu penso em submissão. Sub, debaixo, miss e missão. Ou seja, eu estou debaixo de uma missão. Jesus disse uma vez que eu vos dou poder. Então, nós temos que entender que nós não temos poder. Tudo que nós temos vem do alto, vem de Cristo. Então, a missão, quando nos é dada, e ela vem da parte de Deus, é uma preocupação de Deus com a humanidade. Tanto que, até a volta de Cristo, a pretensão é que todos ouçam o Evangelho, todos sejam pregados, a palavra de Deus seja pregada até nos confins da terra. Então, nós temos esse papel de missionários. Eu entendo também o seguinte, que todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele é missionário. Isso não é um papel de um pastor, não é um papel de um líder de igreja. Todo cristão, ele é missionário. Ele tem a função, eu chamo isso de função, de exercer esse supremo benefício que é ser missionário. Porque quando Jesus fala para a gente a respeito disso, ele dá muito carinho, dá muita ênfase. E olha que houve um preparo grande dos apóstolos e de muitos aqueles que foram lançados ao ministério de evangelizar, de pregar a palavra, foi o ministério missionário. Então, eu vejo primeiramente que a missão está debaixo de uma autoridade. E nós precisamos entender isso. Porque muitos até querem fazer missão, mas não se submetem a estar debaixo de uma autoridade. E isso é um risco muito grande. Porque quando você sai sem estar debaixo dessa autoridade, sem estar debaixo da permissão de Deus, coberto por Ele, embasado por Ele, cheio da sua palavra, você, além de ir despreparado para o campo, você também oferece risco para as pessoas a qual você vai pregar o Evangelho. Ótimo. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Só complementando com uma frase, que é a frase de Spurgeon, que ele diz, né, que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então vocês entendem, vocês veem assim, essa prática de missões, ela é algo assim que está relacionado com aquilo que Deus faria enviando seu Filho ao mundo para remir o mundo. Está relacionado a isso. Na verdade, eu vejo que o próprio Deus ele deu início à missão, né? A gente vê que a partir do momento em que o homem cai, né, a partir do momento em Gênesis 3, em que o pecado entra no mundo, nós vemos ali Deus ele prometendo para Adão e Eva, né, representando a humanidade, ele promete um descendente, lá em Gênesis 3,15. Então ele promete a solução para o problema que tinha acabado de entrar no mundo. Então, o próprio Deus é quem dá início a essa ideia de missão, que é o quê? É você levar a outras pessoas aquele evangelho que um dia chegou até você e apresentou para você a sua realidade, apresentou para você a sua condição de pecador diante de um Deus santo, alguém que precisava de uma solução, alguém que estava em dívida com Deus, né? Todos devedores, né, diante de Deus, mas ainda assim ele começa isso, né? Até não sei se a gente poderia chamar de trabalho, é um trabalho que Deus começa ali a partir do momento que o pecado entra no mundo. E aí, se nós formos olhar, por exemplo, um texto bem comum, que é o texto lá de Paulo em 2 Coríntios, ele vai dizer, né, que a nova criatura, as coisas velhas, elas se passam, né? Tudo se faz novo e tudo mais. Aí o próximo versículo disso é dito o seguinte: isso tudo provém de Deus,
que estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E aí o próximo versículo coloca: e a nós então foi dado o ministério da reconciliação. Ou seja, o próprio Deus nos reconcilia consigo mesmo e nos envia para poder levar o evangelho para que outros também possam se reconciliar com ele. Então eu vejo que isso realmente é a essência de quem Deus é, com certeza está contida nisso. É o meio pelo qual Deus designou para aqueles que haverão de crer. É maravilhoso isso que o Clinton fala, porque a glorificação do Filho está na mensagem do Evangelho de forma explícita. Quando nós lemos em Colossenses 1,16, que fala que porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo o que foi criado foi por ele e para ele. Nós vemos isso na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho pregada de forma genuína, nós glorificamos a pessoa do Filho, porque ele é a consumação da mensagem do Evangelho. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, como Clinton disse, ele reconcilia consigo o mundo. Então, isso é maravilhoso. Essa mensagem ela tem que ser espalhada a todos os povos, porque é um tesouro escondido. Você está entendendo? Então, que os irmãos possam compreender a importância de compartilhar essa mensagem, de pregar essa mesma mensagem a todos os povos, porque, infelizmente, hoje é uma mensagem escondida. O texto que eu citei... Fica à vontade, irmão. Eu só vou complementar o texto que eu citei, para que os ouvintes possam aí ter a referência. 2 Coríntios 5, versículo 17 em diante, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E olha, esses 2 últimos versículos eu não me lembrava, né? Mas olha que interessante. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu observo que o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus aqui na Terra. O Evangelho ele é extraordinário. É ele quem muda a realidade de uma sociedade. É ele que tem poder para entrar na divisão da alma e do espírito de um ser humano e transformar. É ele que pega as coisas que não são para confundir as que são. O Evangelho ele é feito assim. Se vocês notarem, em João 4, a mulher samaritana, ela tem uma vida totalmente conturbada, uma vida difícil, uma vida promíscua, mas ela conhece a Cristo, daí ela recebe a palavra do Senhor, após ser evangelizada por Jesus, ela já sai para anunciar na cidade a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, há poucos instantes aquela mulher, uma pecadora perdida, condenada ao inferno, então Jesus vai lá, transforma ela num ser diferente, numa nova criatura, e ela já se transforma em uma missionária. Maria Madalena, uma mulher também que tinha vários demônios nela, se não me engano 7 agora, não estou bem lembrado, mas Maria Madalena também vai seguir todo o ministério de Jesus Cristo, e com certeza evangelizando, indo de cidade por cidade com Jesus. Paulo, como vocês bem conhecem também, um homem que tinha uma vida totalmente voltada contra o evangelho, e Paulo vai no caminho do Damasco ter um encontro com Jesus e se transforma mais na frente, anos depois, como o maior bandeirante do evangelho, o maior plantador de igreja do evangelho até hoje. Então, a gente observa que a evangelização, o ser missionário, é uma missão extraordinária, é um bem supremo, é algo extraordinário. Não tem palavras para descrever o que é ser missionário, o que é empunhar em mãos a Bíblia e de porta em porta, de casa em casa, nos presídios, nas favelas, onde quer que seja, pregando e anunciando o Evangelho. Porque quando você olha para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. E olha que esse versículo ele não para por aí, porque muita gente pega esse versículo, acha lindo ele, como ele realmente é, mas não conclui o versículo, que ele vai dizer o seguinte: cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós não éramos geração eleita, ele nos fez geração eleita. Nós não éramos sacerdócio real, ele nos fez sacerdócio real. Nós não éramos também uma nação santa, hoje nós fazemos parte de uma nação santa. Nós não éramos o povo de Deus, hoje nós fazemos parte do povo. E melhor ainda, povo de propriedade exclusiva dele, mas com um propósito para isso. Aqui na Terra, nosso propósito diante de tudo isso é de anunciar o Evangelho. Por isso que missão é algo que tem que aquecer o coração da igreja. E eu acredito que a igreja ela não se constrói de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A igreja tem que sair a anunciar o Evangelho. É por isso que a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear. A missão não é a igreja que cria. A missão é dada por Cristo à sua igreja. A igreja executa a grande comissão, levando esta mensagem do Evangelho na sua cidade, na sua região, na sua nação e em todas as etnias da terra. Então, a missão não é criada pela igreja. A igreja executa a missão que foi delegada pelo próprio Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Certo. Como vocês estavam falando a respeito dessa prática de missões, a gente pode perceber que é algo que não é o homem quem provoca, né? É algo que vem do coração de Deus mesmo, que nasceu ali no Jardim do Éden, com a queda do homem, como Clinton falou, e que Deus colocou essa responsabilidade e esse propósito no homem, né? Mas é algo que vem de Deus, né? Essa vontade de nós cristãos temos de pregar o Evangelho, ela realmente vem de Deus, John, bem colocado por você. É porque nós entendemos a nossa miséria. Nós que somos cristãos, nós não olhamos para o outro com altivez, com arrogância. Nós, uma vez resgatados pelo Evangelho, nós somos incumbidos dessa missão de pregar o Evangelho. Eu acredito que não há como nós não pregarmos o Evangelho, visto que nós vemos claramente a diferença da vida que nós tínhamos anteriormente para a vida que nós temos hoje, para a vida que Deus nos trouxe. Como Pedro disse, um sacerdócio real, um povo adquirido. Então, Deus pagou com o seu sangue cada uma dessas pessoas que creem no Evangelho. Que me lembra a história dos jovens moldavianos, né, que saíram, se venderam como escravos para pregar em uma ilha que não aceitava cristãos, dizendo que o sangue de Cristo receba a justa recompensa por cada gota derramada. Então, essa é a verdadeira missão do Evangelho. É isso que nós, como cristãos, somos responsáveis por fazer. Algo que Deus planejou em seu coração, mas que entregou em nossas mãos agora, seu povo. Amém. Talvez nós somos a geração mais indiferente de todas, egoísta, materialista, egocêntrica, que quer construir o nosso próprio império. Deveríamos passar anos lendo as biografias dos grandes missionários. Homens movidos por sentimentos internos, homens movidos por paixão. Jesus se compadeceu. O nosso descaso vem porque falta-nos compaixão. Nesse contexto a gente vê também ali a ação dos apóstolos no livro de Atos. A gente vê essa ação missionária dos apóstolos ali, expandindo a mensagem do reino, né? Exato. Os apóstolos foram aqueles comissionados por Cristo que cumpriram a agenda que Jesus estabeleceu em Atos 1:8, livro de Atos 1:7 em Jerusalém, capítulo 8 chegando a Samaria, capítulo 9 conversão de Saulo em Damasco, já fora do território de Israel, já no capítulo 10 a conversão de Cornélio já em Cesareia Marítima, que era uma região já gentilizada,
Capítulo 11, o Evangelho já chega em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo. Capítulos 13 até o capítulo 19 são as 3 viagens missionárias de Paulo. Então, você percebe que o Evangelho alcança todo mundo daquela época, nesse período dos apóstolos, cumprindo a agenda que Jesus estabeleceu em Atos 1:8. Rapaz, eles fizeram o que nós não fazemos hoje. Eles foram o que nós não somos hoje. Os apóstolos, eles entenderam perfeitamente o anúncio da pregação da palavra de Deus. Quando eu vejo hoje uma igreja voltada para a igreja, irmãos preocupados com o seu carro, com o seu bem-estar, com sua vida, com as suas coisas, e não tem um olhar expandido para a pregação do evangelho, eu acredito que gera uma dor no coração de Deus, uma tristeza no coração de Deus, porque os apóstolos, eles abandonaram tudo, largaram tudo, eles soltaram os seus afazeres, as suas vidas, os seus sonhos, os seus projetos, para não mais eles viverem, mas Cristo viver neles. E a expansão do primeiro século da igreja, a igreja primitiva, ela é um tapa na cara na realidade nossa hoje, atualmente. Porque o que eu olho hoje no campo missionário, eu vejo muito os irmãos preocupados em ficar dentro da igreja. Eu vejo o adolescente comprando uma calça bonita, um short bonito, um tênis bonito, nada contra você ter uma roupa bonita, mas para você ficar dentro da igreja, eu não vejo ninguém mais querendo se dedicar a ir, a sair, a ir lá fora, a anunciar o evangelho. Então, é uma compreensão muito rasa. Eu até me arrisco em dizer aqui que eu acredito que essas pessoas não compreenderam ainda o evangelho. Elas não ainda se antenaram na vida delas o que é o evangelho em si. Porque os apóstolos, eles tiveram esse papel, e foi um papel crucial, fundamental. A igreja se expandiu por Éfeso, Tessalônica, Cesareia Marítima, todos esses lugares se expandiu graças à coragem, ao desempenho daqueles homens. E olhem, observem que eles não tinham nada a favor deles. Hoje nós temos essa ferramenta extraordinária que é a comunicação, que é a internet, essa expansão de anunciar o evangelho. Eles não tinham isso. Eles não tinham. O que eles tinham era uma sandália empoeirada, pergaminhos em mãos e o coração queimando, ardendo em dar a sua vida pelo evangelho. Eles se sentiam felizes quando eram açoitados pelo evangelho. Eles não temiam a morte pelo evangelho. Então, eles tiveram esse papel fundamental, extraordinário. Inclusive, nós só estamos aqui hoje falando de evangelho graças a esses homens. Se você for ver a história da igreja primitiva, eles deram o evangelho chegou a nós com respingos de sangue dos mártires da igreja, esses homens extraordinários. Na verdade, eu acho que eles entenderam o que diz em 2 Coríntios 4:18. Não olhemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Quando você olha para a eternidade, quando você entende que sua vida aqui é passageira, você não vai ter medo dela, de perdê-la. Você vai sentir mais pena, mais medo de ver um amigo seu, um irmão seu, não sendo salvo, mas alguém sendo condenado para o inferno vai te tocar mais do que você perder um bem nessa terra. O problema é que nós olhamos muito para a coisa dessa terra, achamos que a nossa vida aqui vai ser eterna. Por isso que nós não conseguimos viver como a igreja primitiva. Na igreja primitiva, eles entendiam isso. Eles não olhavam para o que eles têm hoje, eles olhavam para Cristo. Eles olhavam para a eternidade. Nós não entendemos a eternidade. Parece que pregar a eternidade virou algo que não é comum mais. Porque o que pregamos, o que vemos é o hoje, o amanhã, tudo aqui nessa terra. Eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ter estabilidade, eu tenho que ter... Mas e se minha vida acabar? Nós não pensamos na morte. Nós não pensamos que a nossa vida é uma linha que em breve ela vai acabar, e quando ela acabar, nós vamos estar na eternidade com Cristo. Quando nós colocarmos a eternidade com Cristo como prioridade na nossa vida, aí nós vamos ver de onde que Cristo nos tirou, nós vamos sentir a compaixão pelo nosso irmão, nós vamos querer que eles sejam salvos, nós vamos querer levar a palavra para ele. Nós vamos querer realmente ser embaixadores de Cristo, ser pequenos cristos aqui na terra, ser igual a Cristo. Mas, enquanto não entendermos isso, vamos ficar nisso que o Bruno falou, de adolescentes irem na igreja, mostrar a roupa bonita, achar que o culto de domingo é só aquilo, que eu não preciso evangelizar, que isso é trabalho dos missionários, trabalho do pastor. Mas
A Bíblia fala que é para todos nós. Olharmos para a eternidade é para todos, não é para uma única pessoa, não é para um grupo de pessoas. Pode comentar, quem quiser ficar à vontade aí, o Clinton, pode ficar à vontade. É interessante a gente olhar para trás e refletir nessas coisas, porque a gente vê diferença. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo era um homem que trabalhava, ele não era alguém que estava ali integralmente, né, só na pregação. O cara, ele fazia as tendas, ele tinha o trabalho manual dele, que com certeza demandava tempo, e ele com certeza ficava cansado. Mas ainda assim a gente vê o empenho dele em plantar novas igrejas, o empenho dele de bater de casa em casa, e ensinando, né, o evangelho. Não só isso, em Atos a gente ainda consegue ver um apóstolo Paulo que ia dentro das sinagogas para poder debater sobre o evangelho, ensinar para os judeus ali que Jesus Cristo era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então, desculpa não temos, não adianta, não tem como a gente argumentar com nada, porque nós não temos desculpa, não temos nada que justifique. Se não é feito, não é feito por hipocrisia, né? Talvez por sermos impostores, como Spurgeon disse, mas desculpa não existe. Eu acredito que é importante a gente olhar para o trabalho deles ali no começo e olhar para a gente, porque a história serve como um aprendizado, como uma lição, né? A história ela nos ensina que erros foram cometidos no passado, né? Acertos também. Então a gente vai olhar para os erros e não cometer eles hoje. A gente vai olhar para o acerto, pegar aquilo que a gente consegue aplicar e fazer. Então, na era apostólica ali, até mesmo um pouco depois, logo nos primeiros séculos, a gente vê a igreja se dobrando diante de uma cultura que não queria saber do evangelho, mas ainda assim a gente vê muitos ali evangelizando e fazendo aquilo que a gente falou no começo, cumprindo a missão. É bom eu a queria gente... só... Pode falar, Me pode falar. permita, querido, me perdoe, só para fazer uma observação. O Clinton Sim. foi muito feliz agora na colocação dele, quando fala da relação de Paulo com o trabalho e o servir na igreja. Eu ouvi um relato de um pastor, chegou para mim e falou assim: rapaz, o que me atrapalha hoje é ter que trabalhar e ter que estar na igreja. E eu não consigo, em sã consciência, entender o que atrapalha isso, porque a Bíblia diz que tudo que fazemos, façamos para a glória de Deus. Ou seja, nós misturamos com essa história de na vida secular. Paulo não tinha uma vida secular, tinha uma vida sagrada. Ele não queria ser pesado aos irmãos, ele trabalhava e trabalhava duro. Para construir uma tenda dessa, ele levava cerca de 3 dias para fazer uma dessa. E mesmo assim, ele encontrava tempo para meditar, para estudar, para poder pregar o evangelho, visitar os irmãos. Ele servia afinco na obra de Deus. E eu vejo hoje uma dificuldade muito grande dos irmãos na questão do servir, porque ser missionário é servir, e muitos não querem servir, e quando você diz assim, não posso, você está dizendo que você é maior do que Jesus, porque o próprio Jesus disse que veio para servir. E é um assunto, é muito sério, é muito delicado a situação que nós vivemos hoje. Eu acho muito delicado, muito preocupante, porque esse secularismo que está tomando conta da igreja brasileira tem feito homens chamados por Deus se acomodarem e dizer que não podem porque não tem tempo, porque trabalham demais. Como assim? Eu acredito que Deus coloca você no seu trabalho para estrategicamente você também evangelizar no seu trabalho, você ser um canal de Deus naquele lugar, uma ferramenta. Então não é só na igreja, não é só você ir na África. Eu acho que aí pertinho também já é uma ação de Deus para você falar do evangelho para as pessoas. Eu só queria pontuar uma coisa que a gente ainda não comentou aqui ainda, tentando no sentido de que existem 2 tipos de ociosidades dentro da igreja, de preguiças. É a preguiça do ir, porque a pessoa às vezes não quer ir pregar, ela se acovarda atrás dos apóstolos, dos missionários, dos pastores. E existe um outro tipo de preguiça, de ócio, é o ócio teológico, porque às vezes as pessoas, aquelas
aqueles mais corajosos têm até vontade e disposição de sair a pregar. Mas eles não sabem absolutamente nada de teologia, nem sobre o Cristo que eles dizem pregar. Então, hoje, acaba que quando saímos às ruas, aí no Rio de Janeiro tem bastante, vemos muitas pessoas em praças, em ônibus, pregando. Mas eles pregam um falso Deus, fruto do falso evangelho que ouviram. E esse é outro abismo que nós temos para a era apostólica. Quando olhamos o discurso de Estevão, por exemplo, é um discurso cheio de citações e comparações da pessoa de Cristo, consumando o Antigo Testamento, afirmações e afirmações, derrubando argumentos farisaicos de homens que tinham estudado a vida toda a Torá, a lei e os profetas. Então, ele era muito bem instruído na graça e na coragem, mas também tinha um grande conhecimento teológico. E essa também é uma grande diferença para os dias de hoje, porque nós temos jovens que às vezes têm disposição, às vezes têm boa vontade, mas boa vontade não é suficiente. Um falso evangelho não transforma uma vida. Então, as nossas igrejas também têm que se preparar na instrução teológica. Me lembro de um episódio que o pastor Paul Washer fala de um rapaz que queria participar da sua fundação de missionários da Rádio Cry, e ele fala: pastor, eu quero ir. E ele fala: me fale sobre a sua teologia. Ele: não, eu não tenho teologia, eu quero ir. Aí o Paul Washer pergunta para ele: você quer ir fazer o quê? Conversar com eles, falar o que eles já sabem? Então, a importância do preparo do ensino teológico é fundamental e também tem sido desprezada pela igreja atual. Ainda entra, eu acredito que entra nessa parte da missão apostólica, né? Porque a preocupação que eles tinham realmente era de anunciar o evangelho verdadeiro. E essa disposição ela era acompanhada de uma vontade de conhecer o Deus verdadeiro, né? Exatamente. Então faz todo sentido. Eu creio que tá ligado. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na época dos profetas, a gente vê isso o na meu época raciocínio foi esse justamente pelo fato de eu citar Estevão, tá entendendo? Porque Estevão era muito bem instruído na lei, Paulo era muito bem instruído na lei, Pedro buscou aprender após a morte de Cristo. Então, eu levei na era apostólica mais por esse lado. Desculpa não ter feito muita referência. Não, imagina ali se Paulo tivesse, quando ele estivesse pregando ali no Areópago ali, se ele não tivesse o conhecimento que ele tinha, né? Exatamente. Pois é. Ô Eduardo, você foi muito, muito feliz que falou, porque vou dar um exemplo nosso aqui. Se um avanço missionário nosso aqui ele vai durar 15 dias, 4 dias dele eu reservo na base, que geralmente é uma escola do município, que a gente solicita aquele município para alojar a turma lá. Quando não tem uma base já numa igreja, a gente coloca lá. E 4 dias nós reservamos para poder fazer o quê? Capacitar, treinar, aperfeiçoar. Porque nós acreditamos aqui, pelo menos eu tenho esse pensamento, não sei se os irmãos comungam na mesma opinião, mas a questão não é só ir, é como ir também. Porque o que há de mau preparo, e muitas vezes, agora nesse advento de informações, geralmente quando você bate em uma porta, tem gente que conhece mais de Bíblia que você. Exatamente. E geralmente é alguém revoltado já com algumas questões de igreja, e quando você vai falar do plano da salvação para ele vem com versículos que acabam até pegando você e te tirando do evangelho. Então, eu olho que Daniel, quando foi mandado para a Babilônia, não se misturou lá, ele foi fiel à palavra de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, né, que é Ananias, Azarias e Misael, a mesma coisa. Então nós temos essa preocupação. Eu me preocupo muito com isso. Não só de mandar, mas como mandar. Porque Estevão, que foi citado aí agora, Paulo, todos eles passaram por um período de capacitação. João Batista viveu quanto tempo no deserto se capacitando para poder pregar, para anunciar aquele evangelho que ele anunciou? Então, eu acho que falta isso. Falta essa graça e esse conhecimento de muitos que querem ir, mas não se preocupam em ter uma teologia, um embasamento para ser uma apologeta, para defender a sua fé.
Deixa eu só fazer um último comentário aqui, bem breve mesmo. A gente tem estudado aqui na nossa igreja, na escola bíblica, o livro de Romanos. A gente está ali em Romanos 3, né? Que é considerado, o livro de Romanos é considerado uma introdução a toda e qualquer outra mensagem do evangelho contida na Bíblia, né? Se a gente, no primeiro momento, abrir Romanos e meditar e conhecer Romanos, quando a gente for ler os outros livros da Bíblia, a gente vai ler com certeza com uma visão diferente, né? Mais rica em questão de conhecimento. E aí, quando a gente vê a carta de Romanos, a gente vê Paulo ali escrevendo aquela carta para que a igreja de Roma, né, ali, enviasse ele como missionário para a Espanha, para pregar na Espanha. A gente vê isso. E aí a gente vê a preocupação de Paulo em o quê? Em falar, olha, o evangelho que eu vou anunciar na Espanha é esse aqui, ó. E aí Paulo vai e coloca em Romanos, ali na carta de Romanos, o evangelho que ele anunciava. Ele começa falando do homem como sendo um pecador caído, o homem que necessita da graça de Deus. Ele coloca o homem ali como sendo indesculpável, porque ele vê a criação e não reconhece Deus como sendo Deus. Então a gente tem todos esses detalhes. E eu acho que seria interessante hoje, se a gente tivesse a oportunidade de conhecer o evangelho que os missionários têm pregado. Ia ser interessante se a gente recebesse uma carta dos missionários contando um pouco, né, como Paulo fez em Romanos, do evangelho que eles estão levando naquele lugar, né? E acredito que há uma ligação muito boa para a gente poder fazer nesse sentido, porque o próprio apóstolo Paulo era um enviado, né? Ele era um apóstolo enviado para poder evangelizar, para poder plantar igrejas e tudo mais. É interessante isso, então. Eu acredito que hoje, como já foi falado, a gente carece dessa informação, de saber o que está sendo ensinado aí fora, qual é o evangelho que está sendo pregado pelos missionários. Então a capacitação faz toda a diferença e eu acredito que seria uma boa sugestão a gente conhecer o evangelho que os missionários têm pregado aí fora. Ótimo. Argemiro, a gente vê ali no livro de Atos, por exemplo, um exemplo, quando o apóstolo Pedro estava preso, e a igreja estava orando por ele, né? Enquanto ele estava preso ali, a igreja estava orando por ele. Eu gostaria que você falasse sobre esses suportes missionários, né? Como que a igreja ela pode ajudar um missionário? Quais são os recursos, né, que a igreja pode estar ali ajudando? É só financeiramente, com oração? Como é que seria? A maneira que ajuda os missionários, a principal é a oração, né? Quando eu era mais novo, eu acompanhava muita junta de missões nacionais, que é a JMM, e eu não lembro o nome agora, que eles enviavam missionários e sempre atualizavam. E o que eles mais pedem é oração. Claro que só oração não adianta, eles pedem também ajuda financeira, mas muitas vezes muitos missionários eles são enviados para os campos e ficam abandonados. Eles pedem a ajuda financeira, que é o essencial para eles viverem, mas muitos missionários já viram missionários que queriam correspondência, queriam conversar por cartas com membros de igrejas, com membros que sustentam eles, para eles não se sentirem sozinhos também, para eles saberem que tem um apoio aqui. Porque lá eles muitas vezes viviam escondidos, vivem em países perseguidos, ou no Brasil, em lugares isolados, que praticamente eles e a família deles. E uma carta, pensamos que não, mas uma carta faz muita diferença para eles. Eu já vi missionários que estavam a ponto de desistir do seu ministério, mas receberam uma carta de que o irmão, uma senhora que escreveu, falou que estava orando por ele, foi o que Deus usou para fortalecer ele. Muitas vezes nós pensamos só no dinheiro, que é o essencial, que é muito importante, mas esquecemos que os missionários eles são pessoas, eles precisam de orações, eles precisam de correspondência, eles precisam de ombro para se apoiar. Embora eles tenham o apoio de Cristo, o Cristo está guiando eles, mas eles são humanos, eles precisam de relacionamentos também, que muitas vezes nós abrimos mão, como foi dito, a igreja, a congregação, coloca um pastor ali, um funcionário ali e abandona ele. Não quer saber como está, o que ele está passando, as dificuldades na igreja, às vezes dificuldade até mesmo para ensino, não tem conteúdo, não tem material, mas as igrejas não se importam com isso.
os membros, as pessoas, parece que abandonam eles. Acham que simplesmente uma ajuda financeira mensalmente é o suficiente. Mas não é só isso. Eles precisam de muito mais. O essencial é a oração e a ajuda financeira e a comunicação. Acho que são os 3 meios principais de suporte emocional. Alguém gostaria de complementar? Eu queria pontuar o que o Algemir falou aí, e é muito pertinente falar isso aqui, porque é o seguinte: um dos principais companheiros de um missionário, de uma missionária, é a solidão. A solidão, ela acompanha o missionário onde quer que ele vá. E isso é muito deprimente, porque é estatístico que muitos pastores, famílias que estão no campo missionário, muitas vezes duram 3, 4 anos e clamam à sua igreja para voltarem para casa. Por quê? Tamanho o desprezo, tamanho a falta de afeto, de carinho. E a vida missionária, aquele que se dedica totalmente à obra, ele abre mão dele mesmo, da família dele. Eu conheço uma missionária chamada Bárbara Ban, e Bárbara é uma mulher americana extraordinária, está aqui em Campina Grande, Paraíba, e ela já está no final da sua vida, está até um pouco enferma também. Faz 2 anos que eu estou tentando trazer ela para um dos meus seminários para ela palestrar, e eu não consigo devido à saúde dela. E Bárbara disse agora há pouco, na Juvep, disse: olha, final de ano, dezembro, eu fiquei um pouquinho na casa de um pouquinho na casa de outro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por quê? Porque ela é uma mulher já idosa e ela não tem filhos, ela não tem esposo, ela não tem parentes mais. Então, é uma pessoa, é uma semente que está no mundo ali, só ela. Então, já pensou pegar uma pessoa dessa e não dar atenção e não abraçar? Porque temos que olhar o lado o ser humano também da pessoa, a carência humana, o que bem falou o Algemir aí, o relacionamento. Eu vejo com muita preocupação, é por isso que eu procuro ter um cuidado muito grande com os missionários que eu conheço, de sempre, rapaz, um WhatsApp, uma ligação, uma mensagem, envie um presente, mas mostre que ele está lá, mas que ele não está só. Ele não está só, os seus joelhos estão aqui em favor dele. A igreja faz missões com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que ofertam. A igreja precisa de alguém para ir. A igreja precisa de alguém para interceder. A igreja precisa de alguém para ofertar, para sustentar os obreiros lá na ponta do campo missionário. Então, Hudson Taylor disse certa feita que tanto aquele que desce ao fundo do poço, quanto aqueles que seguram a corda para a pessoa descer, estão também participando de igual modo da obra missionária. Então, toda a igreja está envolvida com a obra missionária, uns indo, outros contribuindo, todos intercedendo. Talvez nós somos a geração mais indiferente de todas, egoísta, materialista, egocêntrica, que quer construir o nosso próprio império. Deveríamos passar anos lendo as biografias dos grandes missionários. Homens movidos por sentimentos internos, homens movidos por paixão. Jesus se compadeceu. O nosso descaso vem porque falta-nos compaixão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do evangelicalismo brasileiro, de uma forma bem rápida, desde a origem até praticamente os dias atuais. Como que foi esse processo da evangelização no território brasileiro? Veja bem, a igreja evangélica brasileira chega com as igrejas históricas, né? A igreja congregacional, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, mais tarde as igrejas batistas, em 1910 as igrejas Assembleias de Deus, na década de 60 as igrejas chamadas neopentecostais. O evangelicalismo brasileiro, a igreja evangélica brasileira, ela é multifacetada. Você tem desde as igrejas mais conservadoras, as igrejas mais ultra-pentecostais, você tem desde igrejas, infelizmente, liberais também, igrejas que são fiéis à palavra. Eu creio que hoje a igreja evangélica brasileira precisa de 2 coisas. Primeiro, ela precisa de uma reforma, voltar às origens dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Muitas igrejas se desviaram, seja pelo liberalismo,
seja para o sincretismo. Outras igrejas precisam certamente de um reavivamento, porque, e não obstante preservem essa doutrina, perderam o fervor. Então, nós precisamos, na igreja evangélica brasileira, tanto de reforma quanto de reavivamento espiritual. A gente tem aí o início do protestantismo aqui no Brasil, e a gente tem um relato muito interessante, né, com relação ao próprio João Calvino, né, encaminhando missionários para pregar o evangelho aqui. A gente vê que dali em diante nós temos algumas coisas que começam a acontecer, algumas notícias que começam a borbulhar e começa a se espalhar, uma notícia boa, uma novidade, algo interessantíssimo. E dali para frente nós temos muitos homens aqui no Brasil, a exemplo de missionários de fora, pregando o verdadeiro evangelho por aqui. Eu sei que algumas igrejas batistas hoje falam muito em missões, mas elas mesmas não conhecem a história da igreja batista aqui no Brasil, né? Elas mesmas não conhecem a maneira como foi fundado, sangue derramado para que, como o Bruno bem disse aí em outro momento, sangue derramado para que hoje a gente conseguisse ter igrejas saudáveis, igrejas sérias pregando o evangelho. Então, eu não me recordo bem a data de surgimento, onde tudo isso começou, mas a história relata para a gente algo muito interessante quanto a isso, quanto ao envio de missionários para cá, o começo disso aqui no Brasil. 10 de março de 1557. Pronto. Obrigado, Eduardo. Por nada. Já continua aí já. Vamos lá. Então, é celebrado, né, o primeiro culto protestante no Brasil no dia 10 de março de 1557. E é bom pontuar que esses pastores, chamados huguenotes, eles eram calvinistas franceses, e a França passava por um sério período de crise religiosa, e muitos deles procuraram asilo aqui. Mas eles também deixaram a sua terra, sabe? Eu acho que é isso que é importante a gente perceber, que esses pastores também saíram do país deles, deixaram o que tinham lá e vieram para um país desconhecido, uma terra desconhecida, compartilhar e falar do amor de Cristo. 3 desses pastores acabaram martirizados. Então, pagaram com a própria vida e respondendo 15 perguntas de Villegagnon, que era um adepto do catolicismo. Ele elaborou 15 perguntas, e esses pastores em 12 horas redigiu o que hoje é conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, afirmando a sua fé, tendo a certeza do que criam e, acima de tudo, glorificando a Deus a ponto de dar as suas vidas por elas. E eu acredito que isso é evangelho, isso é missão, e isso começou aqui no Brasil e traz seus impactos e seus frutos até hoje. Ô Eduardo, qual foi a data mesmo que você disse? 10 de março de 1557. 1557. A gente tem, muito interessante, em 1800, lá na frente, a gente vê a fundação ali da igreja presbiteriana, né, com o Ashbel Green. É interessante ver como que Deus ele foi trabalhando desde o começo, mesmo com tantas mortes, mesmo com tantas coisas acontecendo, tanto sangue derramado. Deus ele vem trilhando ali um caminho para que a igreja dele fosse edificada realmente de muitas maneiras que ninguém imaginava. E a gente vê a frase de Tertuliano fazer todo sentido, né? Que por vezes, essa frase de Tertuliano batia na minha cabeça e eu não entendia ela. E aí eu pude compreender que o sangue dos mártires é realmente a semente da igreja. É interessante como que mesmo em meio a tantas mortes, a igreja continua crescendo, continua se expandindo. Eu separei uma frase do Ashbel Green, Clinton, até por coincidência, ou por providência de Deus, eu separei uma frase dele. Ele diz: sinto fortemente que preciso ter um conhecimento mais claro de Cristo
e um senso perceptível da sua presença e amor. Ser missionário sem ter amor fervoroso por Cristo e zelo pelas almas é mau negócio. Devo renovar a minha consagração. Amém. E a gente vê que todo o contexto aí dos envios dos missionários era de perseguição, né? Então houve essa necessidade de expandir, de sair de onde estava, do comodismo, para atingir outras áreas, né? A gente vê que precisou demandar tempo, precisou demandar recurso, e Deus ele usou toda a situação, como o Eduardo colocou muito bem aí, dos problemas que estavam acontecendo fora do Brasil, para que chegassem pessoas no Brasil em busca de refúgio, em busca de asilo. E aí, através dessas pessoas, a gente vê Deus usando toda a situação, usando todas as pessoas ali, usando a igreja para poder cumprir o papel que ela tem nesse mundo. Ela tem esse papel. E aí, uma coisa que eu fiquei de falar anteriormente, eu vou falar agora, é interessante ver que Deus ele estabelece não só os fins, que é o que? A salvação de almas, mas ele também estabelece o meio, que é o que? A pregação do evangelho. Então, ao mesmo tempo que Deus ele consuma a salvação, ele também vai colocar ali na vida da igreja a pregação do evangelho, que é o meio pelo qual ele vai salvar as pessoas. Então, tem como uma igreja não ser missionária? Tem como um cristão não ser missionário? É contradição de termos, é incoerente, não cabe. Alguns dizem, né, que calvinista não evangeliza, né? Sendo que os primeiros evangelistas aí foram calvinistas, né? Não só os primeiros, a gente tem tantos nomes, né, de pessoas que se deram a vida para isso, né? A gente tem, por exemplo, o próprio William Carey, a gente tem o Adoniran Judson, a gente tem o próprio Hudson Taylor lá na China também, a gente tem o próprio George Miller com o trabalho que ele tinha com crianças, né, em orfanatos, construiu não sei quantos orfanatos aí e usou isso para a pregação do evangelho. Então, é um argumento que não cabe, né? Argumento que não cabe você rotular alguém como alguém que não evangeliza por conta disso. Um cristão ele vai evangelizar, ou isso, ou ele não é um cristão, como já foi dito aqui também várias vezes que nós citamos Spurgeon, né? Ou é um missionário ou é um impostor. Não tem como ser meio termo, não tem como ser metade nisso, ou é 8 ou é 80. Chegou tão fresquinho pra gente aqui, né, o evangelho, porque logo após a reforma de 1500, a gente percebe que menos de meio século depois chega aqui ao Brasil já esse evangelho. E é um evangelho fresquinho pra gente, né? Bom, saudável, salutar. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, as outras denominações, outros pensamentos aí começaram a introduzir sorrateiramente dentro da igreja pensamentos, métodos e tudo mais, e foi estragando o negócio, né? Foi fazendo com que o evangelho não fosse mais o evangelho de Deus, fosse o evangelho dos homens. E a gente vê a construção disso pelas várias e várias coisas que acontecem ainda hoje, frutos de lá atrás. Porque a gente questiona muitas vezes, até ouvi o pastor Paulo Júnior um dia desse falando que é bem provável que os irmãos de 20 anos para cá, 25 anos para cá, nunca tinham ouvido falar do evangelho, mas eu vou mais além. Eu acho que essa cultura é antiga, não é de agora, essa é coisa de 300 anos para cá. Foram colocadas várias denominações, pensamentos diferentes. Você vê que essa questão da teoria da prosperidade é uma igreja nascendo de dentro de outra igreja. A Universal, aí saiu o Mundial, saiu Plenitude do Poder, saiu Internacional da Graça, todas saindo de uma mesma fonte, com o mesmo propósito, só mudando a placa, só mudando o líder. Então, é preocupante. Mas foi chegado para nós aqui um evangelho muito saudável, muito. E hoje, a nossa carência, hoje no Brasil, nós temos aí 8 segmentos no Brasil que carecem da nossa atenção, carecem muito de nosso evangelismo. São 7 segmentos socioculturais e um segmento socioeconômico. Só para pontuar para os irmãos, hoje os indígenas é o povo que mais precisa ouvir o evangelho, depois os ribeirinhos, em terceiro lugar os ciganos, em quarto os sertanejos, os quilombolas já vêm em quinto, em sexto os imigrantes, são aqueles que vêm de outros países para cá e não recebem atenção, os surdos e mudos também. Eu não sei a igreja de vocês, a minha igreja, por exemplo, nós não temos um trabalho para surdos e mudos,
Ou seja, se chegar lá um deficiente auditivo lá e eu estiver pregando na igreja, ele não vai assimilar nada, porque não tem ninguém lá que interprete para ele. Então, nós temos que ter um trabalho focado nos surdos e mudos. Nos evangelismos nossos agora, tem um amigo nosso chamado Isaías, ele é professor de Libras, e eu estou introduzindo ele, a equipe dele, no projeto para ensinar a todos, sem exceção, a todos. Quantas casas nós entramos para falar de Jesus e lá tem alguém que é deficiente auditivo, por exemplo, e eu não tenho habilidade para falar com ele, me comunicar com ele. Então, é uma vida que muitas vezes morre sem ter ouvido falar do Evangelho, porque não tinha ninguém que pregasse para ele na linguagem dele. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Os ciganos, a mesma coisa, os quilombolas, a mesma coisa. Eu fico me perguntando, os ricos, aí já entra na classe socioeconômica agora, os ricos, agora não falo rico de classe média, eu falo daquele cara bilionário, o cara que está no topo da cadeia, o cara que está lá em cima. Quem anuncia o evangelho para aquele? Quem é que chega até ele para anunciar o evangelho? Eu vejo muita gente, inclusive cristãos, criticando o governo, criticando o presidente, criticando o Eike Batista, coisa e outra, mas eu dificilmente vejo um irmão chegar para mim e dizer, eu estou orando para que Deus levante uma copeira, um motorista, para que Deus levante um jardineiro, cristão, crente, fiel na palavra, que ele tenha uma oportunidade de falar para um homem desse sobre o evangelho, que ele tenha a oportunidade de anunciar o evangelho para uma pessoa dessa. Porque indo de um extremo a 8, a classe baixa, né, os que estão na miséria mesmo, são outros que têm que ser alcançados, são outros que têm que ser levada a palavra para eles. E o Brasil tem essas 8 áreas, esses 8 segmentos que têm que ser trabalhados. A gente não pode fechar os olhos para isso, não. É por isso que a igreja do Brasil ela precisa estar preparada. A igreja do Brasil precisa estar focada no evangelho, no anúncio do evangelho e no anúncio saudável do evangelho, para que esteja todo mundo apto a anunciar o evangelho. Chegue para o cigano e consiga falar na linguagem dele. É diferente quando eu chego no sul do país, vou falar para o gaúcho sobre o evangelho. É diferente quando eu chego no sertão, na caatinga, e vou falar aqui do evangelho. Se eu chegar com palavra bonita para ele, um linguajar bonito, ele não vai entender. Não vai. Agora, se eu chegar lá falando oxente, arretado e prego batido ponta virada, aí ele entende a linguagem. Gemila, eu não vou deixar você quietinho, não. Sobre isso que o Bruno falou, como é que você vê a nossa evangelização nos dias atuais, nesse sentido, assim? Eu acho que, nesse sentido, as pessoas têm confundido muito, né? Porque uma coisa é eu mudar de estado e precisar falar da maneira que ele entenda. Chegar no sul e falar de uma maneira que ele vai entender. Mas hoje em dia, as pessoas estão distorcendo tudo. Eles acham que eu preciso fazer um show de rock para falar com um roqueiro. Eles acham que eu preciso sentar lá como se eu fosse um noia, usando droga, para falar com ele de Cristo. E fora que as pessoas usam uma linguagem como se estivesse esperando por você. Não. Agora, eu concordo plenamente. Nós devemos nos preparar para ir no Nordeste, lá na Caatinga, como ele falou, e falar de uma maneira que ele entenda. Do mesmo jeito que eu vou falar com uma pessoa que tem muito dinheiro, de uma forma mais culta, mas pregando o evangelho. Agora, as pessoas querem fazer balada gospel para os jovens. As pessoas acabam confundindo coisas necessárias com coisas desnecessárias. Ou melhor, coisas que são extremamente importantes, como me adaptar à linguagem de cada estado, com coisas para satisfazer a minha carne. Porque já ouvi falar que uma balada gospel é a mesma coisa que eu me preparar para falar com o nordestino. E isso são coisas completamente diferentes. São coisas que a maneira de se expor o evangelho falha. Porque eu não me preparo, primeiramente, e depois eu quero fazer aquilo que ele está gritando. Aquilo que eu posso chegar para um jovem e conversar com ele de uma maneira que ele entenda, sem precisar me fingir de um drogado. Eu posso evangelizar numa praça sem mentir, fingir falsas conversões. Porque as pessoas têm confundido o que o Paulo fala, né? Quando ele se, se eu não me engano, adaptando, o que ele falou foi me fiz de pobre para falar com pobre, um versículo que eu não lembro direito agora, mas as pessoas estão falando
como se eu tivesse que ser um drogado para falar com um drogado. Eu preciso ser um roqueiro, eu preciso ter tatuagem para falar com quem tem tatuagem. Sendo que na Bíblia eu nunca vi isso. Eu vi João Batista falando para todo mundo. João Batista chegou e apontou o dedo na cara de um rei, falando no evangelho. Ele não precisou se fazer de rei. E isso que o Bruno falou é algo muito importante, que eu tenho que saber a maneira de falar, mas eu não preciso me adaptar ao mundo para falar para o mundo, para falar de Cristo para o mundo. Algumas coisas eu tenho que me adaptar razoável, saber a maneira de falar, mas não preciso ser igual a eles para falar de Cristo. Talvez uma das falhas do evangelicalismo na atualidade seria essa mensagem que tem sido levada de um evangelho fácil. Isso é um outro evangelho, isso não é nem evangelho. Na linguagem de Paulo aos Gálatas, é um outro evangelho que não é evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho dos milagres, o evangelho das curas, o evangelho sem cruz, o evangelho sem abnegação, o evangelho sem arrependimento, o evangelho sem a centralidade da pessoa de Cristo, sem a salvação pela graça. Isso é um outro evangelho, um falso evangelho, que ela presta um grande desserviço à causa do verdadeiro evangelho no Brasil. Então, é muito importante entender que a mensagem do evangelho não pode ser nem substituída, nem alterada, nem subtraída. O evangelho é o evangelho. Se ele não for o evangelho como ele está estabelecido na palavra, é um outro evangelho, um falso evangelho. Eu vejo um problema muito parecido com o dos fariseus lá de Marcos 12. Os fariseus ali que confrontavam Jesus e tentavam o tempo todo pegar Jesus em uma contradição. E aí Jesus vira para eles e fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eu vejo hoje uma falha muito grande por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Pessoas que têm pregado por aí, como já foi dito pelo Eduardo, um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Pessoas que têm pregado por aí um Jesus que é conivente com o pecado, um Jesus que bate nas costas assim de qualquer pessoa, não importa se ela é membro de uma igreja ou não importa se ela se ela se diz evangélica ou não, mas é aquele Jesus que no dia do juízo final ele vai chegar assim para você, ele vai te chamar, ele vai colocar na balança e falar assim, você fez um monte de coisas legais, coisas boas, você ajudou as pessoas, se alimentou perdido, se agasalhou pessoas com frio, você cuidou de criancinhas. E assim, você fez umas coisas ruins também e tal, mas colocando a balança aqui, tá vendo aqui a balança? Uma balança cósmica assim? Então, você fez mais bem do que mal. Vai lá, entra, você tá no céu. Então é esse tipo de Jesus que tem sido pregado. É o Jesus do povão. É o Jesus que se você chega no céu assim, cheio de pecado, Deus vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, vai, ninguém tá vendo, entra, dá o tapinha nas costas e te empurra para dentro do céu. Então, a falta de conhecimento de quem é o Jesus da Bíblia tem feito toda a diferença. Então, muitas pessoas até usam o texto de Paulo lá em Filipenses, né? O que importa é pregar a Cristo, embora alguns preguem por arrogância, por isso, por aquilo, que importa é pregar a Cristo. Mas eles se esquecem que Paulo está falando que o que importa é pregar a Cristo, né? E não algo parecido com Cristo. Paulo está colocando em prioridade a pregação do verdadeiro evangelho. As pessoas faziam com motivação errada, mas pregavam sobre o Cristo verdadeiro. Deus usava pessoas, e até usa, até hoje, pessoas aí, usa ímpios, usa qualquer pessoa para poder falar, cumprir o propósito do Deus verdadeiro. Então, acredito que a falta de conhecimento de quem é o Jesus da Bíblia está levando muita gente a ser membro de igreja, a investir milhões em missões, mas não está fazendo o trabalho correto. Acredito que a intenção possa ser boa, mas intenção boa não resolve. Eu acredito que a igreja está muito mais preocupada em encher o templo dela do que em pregar o verdadeiro Cristo. Porque você pregar um Deus de prosperidade, você pregar um Jesus te ama, você pregar que Deus vai, como o Clinton falou, de ter uma balança cósmica, a sua igreja vai lotar.
Agora, você pregar o evangelho legítimo, da pessoa ter que carregar sua cruz, de mortificar sua carne, de viver Cristo, a sua igreja não vai encher. Para que eu vou pregar isso, então? As pessoas querem muito mais resultados, querem muito mais números do que verdadeiras conversões. Porque o que mais vemos hoje, métodos de ser evangelismo, métodos de a igreja encher, métodos de eventos, de movimentos, mas as pessoas não pregam isso em nenhum movimento. E se ela pregar a Cristo, esses movimentos não vão estar cheios. Há poucos dias atrás teve um movimento do The End nos Estados Unidos, o pessoal falou que foi um marco histórico. Mas foi um marco histórico para quê? Um estádio cheio de jovens de sentir, mas não foi pregada a palavra verdadeira. A maioria dos jovens dali eu posso garantir que saíram e foram viver de qualquer forma no mundo. Porque pregar o evangelho não atrai números. Pregar o evangelho não enche igreja. E eu acredito que a igreja tem falhado nisso. Ela tem se preocupado mais em quantidade do que qualidade. Porque se uma igreja se preocupasse em ter 10 membros fiéis ali mesmo, o evangelho o tipo de evangelização teria mudado. Esses movimentos não existiria. Mas o mundo gospel hoje, eu acredito que envolve até muito a evangelização também, a forma de evangelizar. Porque para atrair as pessoas do mundo, eu faço as coisas do mundo, eu ajo como as pessoas do mundo e coloco um Deus que me agrada. Um Deus que vai alisar o seu pecado e não vai te confrontar. Eduardo, você acha que as disputas teológicas também têm atrapalhado aí, tem sido um dos impasses do evangelismo atualmente? Eu acredito que tem sua parcela de responsabilidade, mas em teologia em si, eu acredito que um pouco esse impacto é menor, porque nós temos sim as doutrinas teológicas que diminuem a imagem de Cristo, mas o que eu acredito que seja um problema principal é as pessoas tornarem Cristo a imagem do Deus incorruptível, a imagem do homem corruptível, porque as pessoas querem tornar a imagem de Deus a imagem de si mesmas. Então, por exemplo, deixa eu exemplificar. Acredito que nós, seres humanos, entendemos a corrupção do próximo porque nós somos corruptos. Deus não, Deus é santo. Então eu acredito na limitação do meu intelecto, que Deus vai perdoar o pecador, porque eu perdoaria. Por que Deus não perdoaria? Ele teve boa intenção, ele fez querendo acertar. Então, como nós passamos um ar de perdão para essas pessoas, nós acreditamos que Deus assim o fará porque nós fazemos. As disputas teológicas em si, acredito, não creio que tenha tanto impacto. Pode existir dentro do arminianismo ou até o semi-pelagianismo, como existe hoje. Infelizmente, a visão teológica da soteriologia de quase todas as igrejas evangélicas no país, um apelo exacerbado ao ímpio, no sentido de que, como coloca Deus um ser que fica de joelhos perante a sua criação, implorando que ela venha e se arrependa de seus pecados. Deus é soberano, está sentado no mais alto trono, não se curvará diante de nenhuma criatura, e ai daquele que não crê na sua palavra, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem não crer será condenado, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Deus não é a nossa imagem, Deus é santo, puro e justo, e vai condenar com retidão e justiça todos aqueles que não creem. O evangelho tem que ser pregado na sua plenitude, independente das linhas teológicas, independente da vontade da minha igreja, da aceitação do ímpio, ele deve ser pregado. Acredito que uma linha teológica, um posicionamento teológico venha trazer uma certa dificuldade nisso. Gente, o que vocês acham da panfletagem? Eu creio que seja válida, contanto que seja usado da maneira correta, tá? Vou explicar.
A gente tem um relato, por exemplo, da conversão de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário, ele fez missões no interior da China. Ele ficou conhecido, né, por ser ele ficou conhecido como missionário, né, por conta da sua adaptação aos chineses, né. Muitos missionários já ingleses tinham ido até lá e tentado evangelizar aquele povo, mas o povo não dava ouvidos para aqueles missionários, porque aqueles missionários chegavam diante dos chineses vestidos de terno, paletó, gravata e toda aquela roupa comum, né, fora da China, e aí eles não recebiam a mensagem por parte deles. Até o dia em que chegou o Hudson Taylor para aquele povo, vestido com kimono, com a roupa, né, estilo realmente chinês, e aí aquele povo viu em Hudson Taylor alguém que estava preocupado com algo além do que a própria vida física daquelas pessoas. E aí ele pôde anunciar o evangelho. Hudson Taylor foi um cara que foi convertido por Deus através da mensagem do evangelho em um panfleto. É certo que por muito tempo, isso a história nos conta, por muito tempo, os pais dele, a mãe dele principalmente, vinha orando pela sua conversão. E aí o que a gente tem de relatos, isso eu li no livro A Missão de Deus, um livro publicado pela editora Vida Nova, que conta a história de vários missionários. Conta ali que Hudson Taylor foi convertido a partir de um folheto, enquanto a mãe dele estava em uma reunião de oração com outras mães, orando pelo próprio filho. Então a coisa meio que aconteceu ali simultaneamente, isso a história nos conta, simultaneamente, enquanto a mãe dele já vinha orando muito tempo pela conversão dele, orando muito tempo para que Deus chamasse ele para realmente o evangelho, ele então, lendo um panfleto que a mãe dele havia deixado lá, ele pôde ler a mensagem do evangelho naquele panfleto e ser convertido. É óbvio que isso é um caso raro, é uma exceção? Via de regra, não é assim. A gente sabe que as coisas não funcionam assim. Mas panfletos que contenham mensagens bíblicas, conteúdos bíblicos, né? Panfletos que contenham o evangelho, eu creio que é válido. Ele por si só, não. Porque muitas pessoas separam o evangelismo do discipulado. Mas na verdade a gente sabe que uma coisa está interligada à outra. Se eu tenho o alvo de evangelizar uma pessoa, eu preciso então ter em mente que eu vou precisar discipular essa pessoa. Essa é a ordenança do ID. O ID fazer discípulos não acaba aqui. ID fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então, o ensino, o discipulado, ele tem que ser algo também que faz parte disso. Então, a panfletagem por si só, ela pode realmente nos surtir efeito. Tem pessoas, e eu creio que a maioria das igrejas hoje, simplesmente entrega panfletos e acha que aquilo foi evangelismo. Mas eu creio que vai além disso. Eu creio que a panfletagem precisa vir acompanhada de uma preocupação para além. Talvez ali o endereço da igreja, talvez ali marcando uma visita, enfim, algo que vá além de só panfletar. Talvez nós somos a geração mais indiferente de todas, egoísta, materialista, egocêntrica, que quer construir o nosso próprio império. Deveríamos passar anos lendo as biografias dos grandes missionários, homens movidos por sentimentos internos, homens movidos por paixão. Jesus se compadeceu. O nosso descaso vem porque falta-nos compaixão. Quando eu estava fazendo o seminário, isso mais ou menos, eu fiz um seminário de 2 anos, mais ou menos em 2012, 2013, e tinha um professor nosso de história, ele estava dando aula de história, e ele estava contando o caso dele lá, ele falando que ele foi enviado para algum desses países da África, e chegando lá, ele encontrou com um rapaz, né, nesse lugar onde ele estava, eles tinham a cultura de ter 2 mulheres, podiam ter 2 mulheres. E o cara queria batizar, queria entrar para a igreja lá.
E ele falando assim, não, mas você quer batizar, mas você precisa resolver a sua situação, você não pode ficar com 2 mulheres, né? Você tem que ter uma só. Aí ele conta que nisso, né, ele veio pro Brasil, voltou pro Brasil, e passou um tempo ele voltou para lá de novo. Aí chegando lá, esse mesmo irmão que queria batizar, ele chega nele e fala assim, olha, eu consegui resolver minha situação, agora eu posso batizar, né? Agora eu resolvi meu problema. Aí ele perguntou pro rapaz, né? O que você fez? Como é que você fez para resolver a situação? Aí o cara falou, eu matei uma mulher. Aí agora arrumou outro problema, né? Mas enfim, nesse sentido, quais seriam os desafios, né, da missão, do evangelismo, dessa questão de ter o preparo, né, de você conhecer a cultura, para onde você está indo, de você conhecer a língua, né, de você ter um preparo teológico, qual seria assim esses desafios? Veja bem, o missionário, sobretudo transcultural, você tem missionários nacionais, onde você está pregando para o seu próprio povo, dentro da sua própria cultura, com a sua própria língua. É claro que nós todos precisamos de preparo bíblico, teológico, doutrinário. Nós não podemos dar o que não temos, nós não podemos passar uma mensagem se nós não compreendemos essa mensagem. Então, o missionário tem que ser alguém preparado. Agora, quando se trata de uma obra missionária transcultural, esse preparo ainda precisa ser mais refinado, porque você tem que estudar a língua desse povo, é um outro idioma, uma outra cultura, uma outra realidade geográfica. Então, tudo isso o missionário precisa entender, da linguística, da antropologia, da cultura, do idioma. Não que ele vai mudar a mensagem, mas esta mensagem única, esta mensagem que não pode ser alterada, precisa ser levada a esse povo dentro da sua formatação linguístico-cultural. Spurgeon fala que, às vezes, a gente, tentando adoçar a boca de alguém com mel, né, a gente pode causar enjoo nele. Então, o que ele queria dizer? Que, às vezes, a gente tenta pregar uma mensagem fácil, mas causa uma coisa ruim. Então, o melhor método para pregar um evangelho puro, para levar uma mensagem de acordo com as escrituras para ensinar as pessoas, é simplesmente mostrando a Bíblia como ela é. Eu acredito nas coisas bem simples, no sentido evangelístico. Para mim, o evangelho é um mendigo tentando ensinar o outro onde achar o pão. É um evangelismo parecido com o de Filipe, que quando se vê sem argumentos, fala vem e vê. Mostrar o Cristo, como o Clinton colocou, o Cristo verdadeiro. Então, quando você mostra, você leva a pessoa a contemplar o Cristo verdadeiro nas Escrituras, isso é suficiente. E as pessoas nem isso hoje têm aprendido, né? O problema principal não é soteriologia, escatologia, não é as várias dissensões teológicas que assolam a igreja. Não é nada disso. É simplesmente as pessoas desconhecerem a mensagem do Evangelho. Uma vez que você é alcançado por essa mensagem, fica simples você explicar ela ao seu próximo, às pessoas. Então eu vejo como uma forma de falta de sabedoria às igrejas, principalmente, por não ensinarem aos seus jovens. Então, o nosso querido irmão Bruno precisou sair, mas de qualquer forma eu quero deixar aqui meus agradecimentos pela sua participação e pelas suas colocações. Espero que a gente possa ter uma nova oportunidade de estarmos juntos novamente. E a gente está chegando ao final de mais um episódio. E eu gostaria que vocês deixassem as considerações finais de vocês sobre tudo que a gente falou aqui, né, sobre essa necessidade da obra missionária. Eu queria terminar com uma frase de Spurgeon, né? Que ele diz: se os pecadores vão ser condenados, pelo menos deixe que eles pulem para o inferno por cima do nosso corpo.
E se vão perecer, que pereçam com nossos braços em volta de seus joelhos, implorando a eles que fiquem. Se o inferno precisa ficar cheio, que fique apesar dos nossos esforços, e que ninguém vai para lá sem ser avisado ou sem ser que alguém ore por ele. Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Portanto, devemos evangelizar, devemos viver como Cristo e ser como embaixadores de Cristo, e representar Cristo aqui na terra, levando a tua palavra a toda criatura. Tá, eu também agradeço, né, a oportunidade de participar de mais um podcast. E também encerro com uma frase de Spurgeon, quando ele diz que o nosso grande objetivo não é a reversão de opiniões, e sim a regeneração das naturezas. Devemos trazer homens a Cristo e não aos nossos pontos de vista particulares a respeito do cristianismo. Fazer prosélitos é algo que cabe aos fariseus. Regenerar homens para Deus é uma meta honrada dos ministros de Cristo. Então, nós, como ministros de Cristo, temos um papel sublime, temos no sentido de privilégio, poder compartilhar essa maravilhosa mensagem que glorifica o Deus que nos resgatou. E, mais uma vez, então, agradecemos a oportunidade de poder falar sobre o Evangelho de Cristo e que os irmãos que estão ouvindo possam compreender a importância desse ato, desse mandamento e desse privilégio que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Bom, para que a gente conclua, então, gostaria só que fosse chamada a atenção, isso no bom sentido, tá? Isso com muito amor. Muitas pessoas, elas são dispostas a fazer missões, elas são dispostas a até irem para o campo missionário, mas o foco dessas pessoas são as outras pessoas. Elas dizem que o mais importante em missões são as vidas, são as almas. E esse pensamento, ele não é o pensamento bíblico. Tem uma frase muito interessante do Dr. Martin Lloyd-Jones, que ele diz que o objetivo supremo dessa obra, que é missões, é glorificar a Deus. Esse é o ponto central, esse é o objetivo que deve dominar e sobrepujar todos os demais objetivos. O primeiro objetivo da pregação do Evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Então, minha consideração final é que nós possamos ter uma igreja que entenda que o foco de missões é a glória de Deus. O foco do culto é a glória de Deus. O foco das conversas é a glória de Deus. Sempre deve ser a glória de Deus. Nunca, jamais, em primeiro lugar, pessoas. Nunca, jamais, em primeiro lugar, coisas. Mas a glória de Deus. Tudo deve partir, qualquer outro pressuposto, qualquer outra opinião deve partir através dessa. Missões existe para a glória de Deus. John Piper diz que o desafio missionário existe e persiste porque o culto pleno a Deus ainda não existe. O culto pleno a Deus é exatamente essa volta ao pensamento de que tudo deve ser para a glória dele. Então, enquanto missões não for feita para a glória de Deus, não vai ser a missão de Cristo que estará sendo feita. Pode ser que seja uma ação social, pode ser que seja uma missão particular, mas não a missão do Evangelho, não a missão ordenada por Cristo. Essa missão ordenada por Cristo é a missão para a glória de Deus. Então, a minha consideração final é essa. Por que você quer fazer missões? Por que missões é importante para você? Por que você quer sair da sua casa e ir para a África? Por que você quer sair da sua casa e ir para Cristolândia? Para Cracolândia, né, no caso. Por quê? Por causa das pessoas? Se for, eu convido você a mudar esse foco. E a ter o foco na glória de Deus. Aí sim, o restante deve ser feito.
Veja bem, então o missionário é alguém que é chamado por Deus para levar uma mensagem. Esta mensagem é o Evangelho. Nós não criamos a mensagem, nós transmitimos a mensagem. A mensagem é o próprio Evangelho, é a própria palavra de Deus. Cabe-nos levá-la com integridade, com inteireza, com fidelidade, com urgência, com unção do Espírito Santo, entendendo que nós somos semeadores, nós regamos, mas quem dá o crescimento é Deus. Os frutos não são administrados pelo homem, são dados pelo próprio Deus. Reverendo Hernandes, eu quero agradecer muito a sua participação, suas colocações. Eu tenho certeza que quando as pessoas estiverem ouvindo, elas vão receber muito dessas suas palavras. Amém. Muito grato pela oportunidade da entrevista. Eduardo, Argemir e Clinton, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela participação de vocês. E é isso aí, como foi dito, que nós possamos ser verdadeiros missionários do Senhor. Não importa se estamos ajudando a obra missionária com recursos, com orações, ou se nós estamos indo para a missão, para o campo missionário. E que a gente possa ter entendimento que todo cristão é um missionário, né? Todo cristão, ele é um missionário. Seja na pregação do Evangelho, nós fazemos missão, seja no nosso serviço, seja ali seja no culto, seja nos lares, ou qualquer lugar que nós estejamos, seja quando a gente passeia com a nossa família, com os nossos amigos, nós estamos dando testemunho do Evangelho através das nossas vidas. Então que fique isso, entendimento para nós, porque às vezes a gente pensa que fazer missão é eu sair daqui lá para a África, né? Eu sair daqui lá para os Estados Unidos. Não, mas quando eu falo com o meu vizinho do Evangelho, quando eu falo do meu próximo, aquele que está perto de mim, sobre o Evangelho, eu estou fazendo missões. Que a gente possa ter entendimento sobre isso e, como o Clinton falou, fazer isso para a glória de Deus, né? Não por glória pessoal, mas pensando em fazer isso para a glória de Deus. Eu quero agradecer a você que nos ouviu também até o final. Muito obrigado pela sua participação. E como eu sempre digo, né, teve algo que você ouviu e você não concorda com a gente, deixa aí os seus comentários, deixa a sua participação, isso é importante para a gente. Então eu agradeço por esse episódio, por mais essa gravação e até a próxima, se Deus quiser.